Um dia, Fernanda saiu do trabalho e avistou um homem sem teto sentado nas escadas de um prédio próximo. Sem hesitar, ofereceu-lhe algum dinheiro, e o homem agradeceu profundamente pela ajuda. Ela percebeu que o mundo estava repleto de pessoas necessitadas, e seu gesto de bondade era uma maneira de retribuir a vida. Percebendo a evidente necessidade do homem, Fernanda sentiu um desejo de fazer mais. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Fernanda, uma mulher de beleza impressionante, conhecida por sua elegância e charme, desempenhava o papel de barista habilidosa em um dos cafés mais movimentados da cidade, onde o aroma do café fresco pairava no ar, envolvendo os clientes em um abraço acolhedor. Apesar de sua dedicação ao café, seu coração pertencia a Guilherme, seu esposo, um homem que, no passado, havia manifestado comportamentos inadequados e demonstrado pouca dedicação ao relacionamento que compartilhavam. No dia em que celebravam um aniversário marcante desde o início de sua história de amor, Fernanda irradiava alegria, ansiosa para compartilhar um momento especial com seu parceiro. No entanto, as nuvens da traição pairavam no horizonte. Guilherme a havia traído, causando uma devastação emocional que a deixou completamente desamparada. Não era a primeira vez que ele sucumbia à tentação da infidelidade, e suas escapadas com outras mulheres haviam se tornado um padrão constante em seu relacionamento. Dessa vez, a traição durou um doloroso período de 5 longos meses, período em que Guilherme se afastou de Fernanda e se entregou aos braços de outra mulher, deixando um rastro de decepção e dor. A tristeza que tomou conta do coração de Fernanda era avassaladora, um turbilhão de emoções que ameaçava sufocá-la. No entanto, Guilherme seguia o mesmo roteiro de sempre. Sempre que se envolvia com outra mulher, mais cedo ou mais tarde, retornava à vida de Fernanda, com lágrimas nos olhos e um profundo arrependimento, implorando pelo seu perdão. As amantes temporárias logo percebiam as atitudes inadequadas de Guilherme e o rejeitavam, forçando-o a voltar para casa, em busca de consolo e redenção, perpetuando esse ciclo doloroso. Apesar de ter sido traída inúmeras vezes, Fernanda continuava perdoando Guilherme, mantendo viva a esperança de que, um dia, ele mudaria e se tornaria um homem melhor, digno de seu amor. Cada vez que se deparava com essa situação emocionalmente angustiante, Fernanda travava uma batalha interna com suas próprias dúvidas e medos. No entanto, seu coração compassivo e seu desejo inabalável de preservar o relacionamento a levavam a conceder o perdão repetidamente, mesmo quando suas próprias forças pareciam desfalecer. Contudo, havia algo diferente naquele dia. Fernanda começou a suspeitar que talvez estivesse cometendo um erro ao continuar concedendo perdão a um homem que parecia incapaz de mudar. Quando Guilherme retornou, mais uma vez, com promessas de redenção e transformação, Fernanda, apesar de suas dúvidas iniciais, decidiu perdoá-lo e dar-lhe uma nova chance. Ainda assim, uma sombra de incerteza pairava sobre seu coração em relação ao futuro de seu relacionamento, lançando uma dúvida persistente sobre o destino deles. Fernanda voltou para casa, carregando consigo todo o peso do tormento emocional que haviam compartilhado no passado, enquanto o futuro permanecia incerto. Passado mais alguns dias, Fernanda notou que a atitude de Guilherme começou a apresentar sinais de melhoria, mesmo que essas mudanças fossem sutis. Seus gestos se tornaram mais leais, e sua atenção estava cada vez mais focada nela. Guilherme, gradualmente, passou a demonstrar um interesse mais profundo e sincero por Fernanda. Seus gestos carinhosos, antes escassos, tornaram-se um reflexo de seu compromisso em reparar o relacionamento. Fernanda, mesmo cautelosa, encontrou conforto na ideia de que a chama do amor entre eles poderia ser reacendida. Ao chegar em casa naquela noite especial, Fernanda dedicou-se com esmero a preparar um maravilhoso jantar. Com cuidado meticuloso, selecionou os ingredientes mais requintados para a refeição que planejava servir. Ela vestiu-se com elegância, escolhendo um vestido que realçava sua beleza e confiança. Além disso, decidiu adicionar um toque romântico à noite, permitindo-se comprar uma garrafa de vinho de alta qualidade. À medida que o tempo passava, Fernanda aguardava ansiosamente a chegada de Guilherme, que estava inexplicavelmente atrasado. Cada minuto que passava parecia uma eternidade, e a antecipação crescia em seu coração. A mesa estava impecavelmente preparada, e a deliciosa refeição já estava servida, mas seu amado esposo ainda não havia retornado para casa. Fernanda olhava o relógio com crescente apreensão, esperando que Guilherme surgisse a qualquer momento. O vinho caro que ela havia escolhido para a noite aguardava pacientemente, mas a cadeira de Guilherme permanecia vazia.
Diante da incerteza que a rodeava, Fernanda decidiu tomar um gole do vinho para acalmar seus nervos enquanto esperava. No entanto, os minutos continuavam a se transformar em horas, e o conteúdo da garrafa de vinho se esvaiu lentamente. Finalmente, exausta e sentindo-se abandonada, Fernanda retirou-se para a cama em um estado de embriaguez e desilusão. Sua mente vagava entre a preocupação e a decepção, questionando o motivo do atraso de Guilherme e o que poderia estar acontecendo. Mas a surpresa daquela noite estava longe de ter terminado. Fernanda acordou sobressaltada ao ouvir um ronco vindo do sofá na sala de estar. Cautelosamente, levantou-se da cama e dirigiu-se à fonte do som. Para seu horror, deparou-se com Guilherme profundamente adormecido no sofá, vestindo roupas manchadas de batom e um sutil aroma de perfume feminino pairando no ar. Fernanda ficou momentaneamente paralisada, sentindo como se seu coração se despedaçasse mais uma vez. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que via, havia sido traída novamente. As lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, misturando-se a uma crescente fúria interior. Sua indignação e dor a impulsionaram a gritar o nome de Guilherme, com a voz trêmula pelas emoções. No entanto, Guilherme, com astúcia calculada, fingiu estar dormindo, ignorando a tempestade emocional que se desenrolava à sua volta. A ira e a frustração de Fernanda finalmente a levaram a tomar uma decisão audaciosa. Furiosa, marchou até o quarto e começou a empacotar com determinação as roupas de Guilherme, jogando-as em uma bolsa. Quando voltou à sala, sua voz tremeu de ira e tristeza quando ela disse a Guilherme que ele deveria sair de sua casa e que queria o divórcio. Guilherme, agora irritado e humilhado, relutantemente aceitou todas as suas demandas, lançando palavras ferinas em sua direção. Há muitas mulheres que querem estar comigo, ousou proclamar em um esforço fútil para preservar algum vestígio de seu orgulho ferido. Entretanto, enquanto as palavras de Guilherme ecoavam na sala, ele não percebeu que o momento de encerrar esse relacionamento doloroso e destrutivo havia chegado, independentemente de quantas vezes ele prometesse mudar. Após esse fatídico episódio, Fernanda fez um esforço para tentar recuperar uma sensação de normalidade em sua vida. No entanto, as cicatrizes emocionais das múltiplas traições de seu esposo ainda perduravam como feridas que não haviam cicatrizado por completo. Cada dia era um desafio, e embora se esforçasse para sorrir e cumprir suas responsabilidades diárias, a sombra da traição de Guilherme continuava a pairar sobre ela. As noites eram acompanhadas por um silêncio carregado de perguntas não respondidas, e os dias pareciam intermináveis com o peso de uma relação quebrada. O processo de desfazer seu casamento revelou-se uma tarefa esmagadora e restritiva. Havia uma infinidade de papéis e procedimentos legais que exigiam tempo e dinheiro. Fernanda estava imersa em um turbilhão de advogados, documentos e trâmites burocráticos que pareciam intermináveis. Frequentemente, ela sentia como se estivesse lutando contra um sistema que não tinha compaixão por sua dor. A burocracia se estendia diante dela como um labirinto complexo, e as etapas para a libertação pareciam confusas e desafiadoras. Seus amigos e familiares, com corações compassivos e preocupados com seu bem-estar, insistiam repetidamente que era hora de encerrar aquela relação tóxica. Ofereciam-lhe apoio inabalável e palavras de encorajamento, relembrando-a de que merecia muito mais do que havia experimentado em seu casamento. As conversas com eles eram como faróis de esperança em meio à tempestade emocional que a envolvia, proporcionando o calor do apoio que tanto necessitava. No entanto, Fernanda sabia que a decisão de encerrar seu relacionamento havia sido a correta. Apesar da tristeza e dos desafios que enfrentava, ela se apegava à crença de que havia tomado o caminho necessário para se curar e encontrar uma vida futura mais feliz e completa. A decisão de libertar-se de um passado doloroso e de um relacionamento disfuncional lhe proporcionava uma centelha de esperança, uma promessa de um novo começo. Mesmo após tomar a decisão de encerrar seu casamento com Guilherme, Fernanda se encontrava presa em um espaço que ecoava com as memórias de sua relação fracassada. Cada canto da casa parecia sussurrar o nome de seu esposo ausente. Objetos cotidianos, desde a xícara de café até o sofá onde costumavam se sentar juntos, haviam se transformado em dolorosos lembretes do que compartilharam. A casa, que outrora havia sido um refúgio de amor, agora era uma prisão de memórias amargas. Fernanda ansiava por liberar-se desse pesado fardo emocional que impregnava seu lar. Ela desejava reivindicar seu espaço, purificá-lo das lembranças tóxicas e transformá-lo em um local de cura e renovação. Seguindo o conselho de um amigo próximo, ela decidiu tomar medidas drásticas para se desfazer das lembranças materiais de seu casamento. Ela embarcou na tarefa de reunir todas as pertences de Guilherme, desde suas roupas até os presentes que ele lhe havia dado ao longo dos anos,
e os colocou em uma bolsa. A medida era simbólica, um ato de libertação que marcava o início de uma nova fase em sua vida. No entanto, justo antes de se livrar de tudo, uma ideia compassiva e generosa surgiu em sua mente. Fernanda considerou que seria melhor dar esses objetos a alguém que realmente precisasse deles, em vez de simplesmente descartá-los. Ela refletiu sobre a quem poderia oferecer esses objetos, não querendo que seus vizinhos soubessem os detalhes de sua dolorosa situação pessoal. Então, decidiu que encontraria alguém mais necessitado no momento certo. A ideia de aliviar a carga de outra pessoa com essas posses parecia ser um ato de generosidade e compaixão. Essa oportunidade surgiu quando Fernanda saiu do trabalho um dia e avistou um homem sem teto sentado nas escadas de um prédio próximo. Sem hesitar, ofereceu-lhe algum dinheiro, e o homem agradeceu profundamente pela ajuda. Ela percebeu que o mundo estava repleto de pessoas necessitadas, e seu gesto de bondade era uma maneira de retribuir a vida. Percebendo a evidente necessidade do homem, Fernanda sentiu um desejo de fazer mais. Seu coração compassivo a impelia a estender a mão a outros que, como ela, enfrentavam desafios difíceis. Era um lembrete de que, mesmo em meio à sua própria jornada de cura, podia fazer a diferença na vida de outra pessoa, e essa compaixão a guiava para um futuro mais brilhante, onde o amor próprio e o altruísmo andavam de mãos dadas. Em outro momento, Fernanda estava caminhando na rua quando notou um homem em situação de rua sentado em um canto, com um olhar cansado e faminto. Seus olhos transmitiam não apenas a fome, mas também a exaustão e a necessidade desesperada. Ela se aproximou dele com compaixão, preocupada com a difícil situação em que se encontrava. Fernanda gentilmente perguntou ao homem se ele havia tido a oportunidade de comer naquele dia. O homem, com uma expressão triste e voz fraca, respondeu que não havia conseguido nada para comer nas últimas horas, sua barriga vazia era um lembrete doloroso de sua luta diária pela sobrevivência. Sem hesitar, Fernanda tomou uma decisão imediata e comprou comida para o homem, escolhendo refeições quentes e reconfortantes. Ela observou enquanto o homem devorava a refeição com uma urgência que revelava uma longa batalha contra a fome e a necessidade. Cada garfada era como um ato de gratidão e um lembrete da dura realidade que enfrentava. Enquanto ele agradecia profundamente por sua ajuda, lágrimas de alívio e gratidão brilhavam em seus olhos. Fernanda percebeu que havia encontrado alguém a quem poderia doar as roupas de seu ex-marido. Ela queria garantir que pelo menos alguém pudesse encontrar um pouco de calor e conforto nas peças que um dia pertenceram a Guilherme. Depois de se despedir do homem, Fernanda voltou para casa, carregando consigo um sentimento de realização por ter feito algo bom para alguém em necessidade. No dia seguinte, ela saiu em busca dele para oferecer mais ajuda. Ela estava determinada a ajudar esse homem a encontrar uma saída de sua difícil situação. No entanto, não conseguiu encontrá-lo em lugar algum. E preocupada com seu paradeiro, Fernanda fez uma promessa silenciosa de continuar ajudando as pessoas que precisavam. O que Fernanda encontrou, porém, foi uma visão que a deixou sem fala. Ao olhar pela janela de um restaurante próximo, viu Guilherme desfrutando de um jantar romântico com uma mulher notavelmente mais jovem. A cena a deixou chocada, como se tivessem golpeado seu coração. O coração de Fernanda apertou no peito, e uma mistura de emoções a invadiu, da tristeza à insegurança. A imagem de Guilherme com outra mulher a fez sentir-se substituída e deslocada, como se seu lugar na vida dele tivesse sido ocupado por outra pessoa. Com lágrimas nos olhos, ela voltou para casa imersa em pensamentos e sentimentos conflitantes. No entanto, em meio à tristeza e à desesperança, Fernanda tomou uma decisão firme. Ela não se renderia. Sabia que precisava juntar o dinheiro necessário para obter o divórcio e se libertar das amarras de um casamento fracassado. Era hora de retomar o controle de sua vida e buscar sua própria felicidade, independentemente das decisões de Guilherme. Depois de algumas semanas de incerteza e reflexão, Fernanda finalmente encontrou o homem em situação de rua novamente. Ela se aproximou dele, esperando retomar a conversa que haviam iniciado semanas antes. No entanto, o homem parecia confuso e distante, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos, e sua história deixou Fernanda perplexa e comovida. Fernanda perguntou seu nome, buscando estabelecer uma conexão. O homem, com o olhar perdido no horizonte, respondeu com um suspiro. A verdade é que não me lembro do meu nome. Não sei como cheguei aqui. Só recordo de ter caído em uma rua, e em seguida, acordar em outra. A resposta deixou Fernanda sem palavras, impactada pela triste situação do homem, que havia perdido não apenas suas posses, mas até mesmo sua própria identidade.
Ela percebeu que o homem tremia de frio, e seus olhos mostravam uma tristeza profunda. Sentindo compaixão, Fernanda fez a ele uma oferta generosa, uma chance de encontrar um refúgio temporário. Por que você não vem para minha casa? Pode se abrigar do frio e comer algo quente. No início, o homem parecia relutante, talvez por modéstia ou seus próprios medos. Ele não queria ser um fardo para Fernanda. No entanto, ao sentir a genuína preocupação e compaixão em seu olhar, ele finalmente aceitou a oferta. Era um pequeno raio de esperança em meio à escuridão de sua vida nas ruas. Fernanda sorriu, sabendo que, apesar de todos os desafios, estava fazendo a diferença na vida daquele homem necessitado. Fernanda sentiu uma mistura de alívio e gratidão ao perceber que poderia oferecer calor e apoio a esse homem em necessidade. A sensação de ter feito uma diferença na vida de alguém a envolveu com uma sensação de satisfação. Quando chegaram à sua casa, Fernanda surpreendeu o homem com sua generosidade incrível, deixando-o espantado com tanta bondade. Ela ofereceu a ele a oportunidade de tomar um banho quente restaurador, preparando o banheiro com uma navalha, toalhas felpudas e tudo o que ele precisaria para se sentir confortável e rejuvenescido. A mulher viu a gratidão nos olhos do homem, e isso aqueceu seu coração, sabendo que estava fazendo uma boa ação. O homem, agradecido por essa chance de limpeza e renovação, aceitou a oferta com um sorriso tímido. Enquanto o homem se ocupava no banho, Fernanda embarcou em uma missão comovente. Ela começou a selecionar cuidadosamente roupas confortáveis e adequadas ao clima para doar ao homem, escolhendo peças que o manteriam aquecido e confortável, independentemente das condições lá fora. Paralelamente, preparou uma refeição nutritiva e reconfortante para ambos, com carinho e dedicação, na esperança de aliviar a angústia do homem, que havia enfrentado a fome por tanto tempo. Depois de um par de horas, o homem emergiu do banho e Fernanda ficou completamente espantada com a transformação. A diferença era notável, e isso a surpreendeu profundamente. Ele havia barbeado sua barba descuidada meticulosamente, limpado seu corpo e cabelo, revelando um aspecto surpreendentemente atraente que Fernanda não poderia deixar de notar e apreciar. A gratidão que brilhava nos olhos do homem era visível, e era evidente que sua generosidade estava fazendo uma diferença real na vida dele. Juntos, compartilharam a refeição que Fernanda havia preparado com tanto carinho, e o homem expressou sua gratidão mais uma vez. A conversa fluiu naturalmente, como se fossem amigos de longa data, criando um ambiente de intimidade e conexão que preencheu a casa. No entanto, o destino ainda reservava um teste inesperado para eles. No meio de sua conversa, o homem começou a fazer caretas de dor, agarrando a cabeça com a mão, e Fernanda, preocupada, perguntou o que estava acontecendo. O rosto dele contorcia-se de dor, e ele só conseguiu gemer em resposta antes de cair inconsciente no sofá, deixando Fernanda cheia de medo e sem saber o que fazer. Ela agiu com rapidez e chamou imediatamente uma de suas amigas, que era enfermeira, e esta chegou à casa de Fernanda em questão de minutos. A presença de sua amiga enfermeira trouxe um raio de esperança em um momento de incerteza e pânico, e Fernanda se sentiu aliviada por ter alguém com conhecimento médico ao seu lado. Com calma e experiência, a enfermeira, com uma expressão tranquilizadora, foi um conforto naquele momento. A enfermeira começou a aplicar seus conhecimentos em primeiros socorros ao homem sem teto, usando movimentos dedicados no peito do homem, e em questão de segundos, ele recuperou a consciência. Ainda estava nervoso e tremendo, mas explicou que às vezes sofria desses ataques inexplicáveis que o deixavam confuso e vulnerável. A enfermeira, com empatia e cuidado, apaziguou as preocupações do homem e explicou a importância de procurar atendimento médico adequado para determinar as causas desses episódios. No entanto, o homem, preocupado com sua situação legal, expressou seu medo. Não tenho documentos ou papéis. Como poderia ir a um hospital? A amiga de Fernanda, que se mostrava incrivelmente compreensiva e solidária, interveio com uma solução tranquilizadora e cheia de empatia. Com sua voz gentil e olhos carregados de compaixão, ela sugeriu que poderiam levar o homem sem teto ao hospital onde ela dedicava sua vida a cuidar dos outros. Ela explicou que em seu hospital, havia um compromisso inquebrantável com o princípio de fornecer atendimento médico a qualquer pessoa que necessitasse, independentemente de sua situação legal ou financeira. O homem, com os olhos marejados de gratidão e um suspiro de alívio nos lábios, aceitou a oferta com um nó na garganta. Naquele momento crucial, ele reconheceu a mão amiga e calorosa que se estendia a ele. Fernanda, profundamente comovida pela situação e determinada a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, assentiu com decisão. Com uma coragem inspiradora, ela concordou em acompanhá-lo.
Juntos, eles se encaminharam em direção ao hospital, movidos pela esperança de encontrar respostas para os mistérios que envolviam o homem sem teto e de buscar o cuidado médico de que ele tão urgentemente necessitava. Uma vez dentro do hospital, a equipe médica, composta por profissionais dedicados e atenciosos, começou a avaliar o homem sem teto com meticulosidade. Demonstraram um respeito genuíno pela dignidade de cada paciente e realizaram uma série de testes e exames para entender melhor a complexidade de sua condição. Após uma análise detalhada e profunda, o médico responsável, um especialista que irradiava empatia, prescreveu uma série de medicações para tratar os sintomas do homem e promover a restauração de sua saúde degradada. Durante a consulta, o médico, com paciência e delicadeza, explicou que, com base nos achados iniciais, os episódios de dor lancinante e as perturbadoras perdas de memória que o homem experimentava poderiam estar intimamente relacionados a um traumatismo craniano sofrido em algum ponto obscuro do seu passado. Ele pintou a imagem de como esse trauma cerebral, com sua sombra sinistra, possivelmente estava no cerne de seus problemas neurológicos atuais e dos frequentes episódios de confusão que o assombravam. O médico, imbuído de um espírito acolhedor, também frisou que era fundamental realizar uma série de estudos médicos adicionais, um minucioso quebra-cabeça clínico, a fim de obter um diagnóstico preciso e determinar o alcance do dano em sua cabeça. Embora a situação se apresentasse repleta de incertezas e fosse preocupante em seu âmago, ele injetou um raio de esperança ao afirmar que, com o tratamento adequado e o tempo necessário para se recuperar, a condição do homem deveria, paulatinamente, apresentar melhoras e respostas à sua busca incansável. Neste momento, tanto Fernanda quanto o mendigo, cujos olhos espelhavam um alívio temporário, sentiram-se agraciados com a oferta de respostas e um plano de tratamento. Ambos estavam cientes de que o caminho em direção à recuperação seria longo e sinuoso, um verdadeiro desafio de resistência e coragem. Contudo, tinham agora um ponto de partida sólido e uma equipe médica disposta a fornecer o cuidado que precisavam. Enquanto o futuro se desenhava diante deles, ainda envolto em uma névoa de incertezas, ambos se sentiram renovados e repletos de um novo senso de esperança. Era um compromisso mútuo, uma aliança formada, que os impelia a enfrentar o horizonte, independentemente de quão impreciso ele pudesse parecer. Agora, o homem sem teto permanecia na casa de Fernanda, cuja gentileza e generosidade eram como uma âncora em sua vida tumultuada. Fernanda não podia evitar notar que o homem não era apenas surpreendentemente atraente, mas também possuía uma qualidade ainda mais cativante: sua natureza extremamente atenciosa e cavalheiresca. Fernanda frequentemente voltava para casa após um extenuante dia de trabalho, apenas para encontrar um jantar cuidadosamente preparado, uma expressão do afeto do homem que, mesmo em meio à sua própria luta, encontrava maneiras de aliviar os fardos dela. Ele dedicava-se a manter a casa impecável e organizada, criando um ambiente de calma e serenidade em meio ao caos de suas vidas. Além disso, o homem fazia questão de acompanhá-la em seu trajeto até o trabalho todas as manhãs, um gesto que aquecia o coração de Fernanda e a fazia sentir-se cuidada e protegida. À medida que compartilhavam mais tempo juntos, as conversas fluíam com uma facilidade surpreendente, como se fossem dois espíritos destinados a se encontrar. E a cada dia, descobriam mais coisas em comum, desde gostos musicais até sonhos e aspirações. Enquanto o tratamento médico ministrava suas bênçãos, o homem estava recuperando gradualmente suas memórias, como fragmentos de um quebra-cabeça que lentamente se encaixavam, trazendo à tona uma narrativa que havia sido escondida nas sombras por muito tempo. No entanto, um dia, algo aconteceu que ninguém esperava. Fernanda, após um extenuante dia de trabalho, como de costume, retornou à sua casa com a expectativa de encontrar o homem, compartilhar o almoço com ele e desfrutar de sua companhia calorosa e acolhedora. No entanto, ao invés de encontrar o sorriso reconfortante dele, deparou-se com uma carta cuidadosamente deixada por ele, o homem que havia se tornado parte de sua rotina diária. A mensagem escrita nas linhas da carta dizia: Olá, Fernanda. Lamento ter que partir de forma tão abrupta, mas infelizmente não encontrei uma maneira mais apropriada de fazê-lo. O tempo, agora, é um recurso escasso que me foge das mãos. Tenho assuntos que necessito resolver, mas quero assegurar-lhe que irei voltar. A propósito, me lembrei de meu nome. Me chamo Gabriel. A notícia inesperada e repentina deixou Fernanda não apenas arrasada, mas também profundamente perplexa. Ela se viu submergida por um turbilhão de sentimentos, sendo a sensação de abandono e tristeza os mais presentes. Sem pensar duas vezes, Fernanda pegou o telefone e ligou para a amiga mais próxima em busca de consolo e apoio. Mas, apesar das palavras de encorajamento e esperança que fluíram do outro lado da linha,
Fernanda estava em meio a uma luta interna para acreditar que Gabriel voltaria, uma luta que estava intrinsecamente ligada às cicatrizes do seu passado. Essas cicatrizes, profundas e dolorosas, haviam sido deixadas pelo abuso emocional e pelas traições de Guilherme, seu ex-marido. A experiência com Guilherme havia criado barreiras em seu coração, tornando-a cautelosa e relutante em depositar confiança plena nas promessas de alguém, mesmo que Gabriel parecesse ser uma pessoa completamente distinta das que a haviam ferido antes. Os dias se estenderam, e com a passagem de cada um deles, a incerteza e a preocupação que Fernanda sentia apenas aumentavam. Ela não conseguia evitar a sensação de desamparo e as inúmeras perguntas sem resposta que povoavam seus pensamentos. Para tentar aliviar a dor que a consumia, Fernanda buscou refúgio na tela da televisão. Entretanto, o que ela viu naquela tela grande e brilhante a deixou completamente chocada. Diante dos seus olhos incrédulos, Gabriel, o homem que havia compartilhado sua casa e sua vida, estava sendo entrevistado por um repórter em um programa de televisão. Fernanda soube, nesse momento, que Gabriel não era um homem sem teto, mas um empresário de destaque. Enquanto assistia à entrevista, Gabriel compartilhou sua história com o repórter, revelando que sua parceira anterior havia conspirado para fazê-lo vítima de um violento ataque e roubo, tudo com o objetivo de se apossar de sua vasta fortuna. No entanto, para o alívio de Fernanda, Gabriel também informou que havia tomado medidas legais, contatando as autoridades responsáveis. Sua antiga parceira estava agora sob custódia, enfrentando as consequências de suas ações cruéis. Gabriel falou com serenidade e firmeza, demonstrando que estava bem e que logo retomaria suas atividades empresariais com normalidade. Ao ouvir as palavras de Gabriel, Fernanda experimentou uma mistura complexa de sentimentos. Por um lado, um suspiro de alívio saiu de seu peito ao saber que Gabriel havia recuperado sua memória e estava seguro. No entanto, uma sensação de melancolia começou a envolvê-la, criando uma névoa de dúvidas e inseguranças. Fernanda nunca havia imaginado que um empresário tão influente e bem-sucedido poderia se interessar por alguém como ela ou que voltaria a procurá-la, especialmente depois de tudo o que havia acontecido. Com um sentimento de pesar, Fernanda começou a recolher as roupas de Gabriel, guardando-as com o mesmo cuidado que havia depositado nos momentos compartilhados entre eles. Na manhã seguinte, Fernanda decidiu sair para um passeio, uma tentativa de acalmar sua mente turbulenta e esclarecer os sentimentos complexos que a invadiam. Enquanto percorria as ruas do bairro, uma figura surgiu à sua frente, uma figura que ela jamais esperava encontrar. Guilherme, seu antigo esposo. Guilherme parecia visivelmente afetado pelo álcool, suas roupas estavam sujas e desalinhadas. No entanto, ele não perdeu a oportunidade de falar com Fernanda, tentando uma reconciliação e convencê-la a voltar para ele. Desesperadamente, ele implorou que ela reconsiderasse, com suas palavras carregadas de angústia e um desejo desesperado de reconquistá-la, assegurando que nunca encontraria outra mulher como ela. No entanto, com firmeza, Fernanda respondeu que não tinha intenção de voltar a vê-lo e que havia tomado uma decisão definitiva sobre o relacionamento deles. Sua voz soava resoluta e inflexível, refletindo a determinação que havia crescido nela. Guilherme, no entanto, não estava disposto a se retirar da cena tão facilmente. Ele parecia ter se tornado ainda mais agressivo, seus olhos refletindo uma determinação obstinada, e em um ato de domínio, agarrou seu braço com uma força intimidante, suas palavras soando como uma exigência cruel, insistindo que ela voltasse para ele. Fernanda, sentindo um crescente medo, lutava para se libertar de seu domínio, suas tentativas desesperadas de escapar só provocavam uma resposta mais cruel, cada aperto mais apertado, e a angústia começou a inundá-la, uma sensação sufocante à medida que a situação se tornava mais perigosa e opressiva. Foi então que um homem bem vestido, com determinação em seu olhar, e uma coragem inabalável, interveio na cena sem aviso, sua presença irrompeu como um trovão. Ele empurrou Guilherme com força, em uma decisão que fez o agressor cair no chão, surpreendendo a todos, especialmente Fernanda, com seu ato de coragem e defesa. Para surpresa de Fernanda, esse homem era Gabriel, que havia retornado no momento certo para protegê-la de seu ex-marido. Sua presença trazia consigo um sentimento de segurança e uma conexão que Fernanda pensava estar perdida. Com voz firme, Gabriel ordenou a Guilherme que deixasse Fernanda em paz e se retirasse, transmitindo uma autoridade que não admitiria desobediência. A sensação de alívio que inundou Fernanda ao ver Gabriel novamente foi indescritível, como se o mundo tivesse recuperado o equilíbrio. Guilherme, assustado pela presença e pelo tom decidido de Gabriel, optou por sair correndo da cena, marcando o fim da ameaça iminente. Gabriel se voltou para Fernanda, preocupado,
e perguntou se tudo estava bem e quem era aquele homem que a estava assediando, com uma mistura de cuidado e curiosidade. Fernanda explicou rapidamente. Ele era meu ex-marido. Ele me abandonou, e eu tinha medo de que você fosse fazer o mesmo. Seu tom era carregado de emoção, expressando a vulnerabilidade que agora compartilhava com Gabriel. Gabriel sorriu com ternura, e sem perder tempo, expressou seus sentimentos com segurança. Nunca te abandonaria, Fernanda. Sua promessa soava como um compromisso sólido e inquebrável. Em um ato de pura felicidade e emoção, Gabriel pediu Fernanda em namoro, e seu rosto se iluminou com um sorriso radiante, transmitindo uma renovação de esperanças e sonhos que ambos compartilhavam. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu afirmativamente, sua resposta expressando o vínculo que haviam restaurado e a crença no amor que estavam construindo. Foi um momento de renascimento para Fernanda, uma oportunidade de encontrar um amor sincero e protetor nos braços de alguém que realmente valorizava seu coração e seu bem-estar, um novo começo que ela não teria ousado sonhar. Agora, Fernanda e Gabriel compartilhavam suas vidas em um dos lugares mais exclusivos e luxuosos da cidade. Tinham construído um relacionamento sólido e amoroso, com Fernanda ascendendo à posição de sócia e parceira de Gabriel em seu próspero negócio. Após o árduo processo de recuperação de sua memória, Gabriel conseguiu reconstruir sua identidade e vida com a ajuda de Fernanda a seu lado, uma jornada de superação e reconexão que fortaleceu ainda mais seu vínculo. O amor e a cumplicidade entre eles cresceram rapidamente, e Gabriel não conseguia mais imaginar um futuro sem Fernanda a seu lado, sua vida e seu coração agora unidos de forma indissolúvel. Em um dia repleto de romantismo e emoção, Gabriel fez ela uma proposta de casamento comovente, um gesto que simbolizava seu compromisso e seu desejo de compartilhar o futuro com Fernanda. A atmosfera se encheu de alegria e felicidade quando Fernanda, com lágrimas de emoção nos olhos, aceitou a proposta de Gabriel com entusiasmo e amor no coração, seu sim representando a aceitação de um destino compartilhado. Era o início de um novo capítulo em suas vidas juntos, repleto de promessas de amor eterno e um futuro brilhante que compartilhariam como marido e mulher, uma jornada de alegria e realizações que mal podiam esperar para embarcar. O que você faria se alguém do seu passado, que te causou dor, reaparecesse na sua vida justamente quando você encontrou um novo amor? Deixe-nos saber como você lidaria com essa situação desafiadora. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.